Saudações, turma. Mais uma vez estamos de volta, como prometido e devido. Então voltamos aqui para que assim possamos dar continuidade daquilo que a gente vinha falar nas últimas aulas. Bem, na última aula a gente acabou de fazer uma apresentação daquilo que é o Windows Server. Vimos que o Windows Server é um sistema operacional que permite com que a gente consiga administrar serviços e partilhar o mesmo serviço com as máquinas clientes. Quando eu refiro máquinas clientes, refiro-me os computadores normais que usam sistemas operativos normais, e o Windows Server que vai ter serviços que vai partilhar com as máquinas clientes. E quanto à integração e implementação do Windows Server, veremos na próxima aula. Na aula de hoje iremos dar continuidade naquilo que falamos na aula de ontem. Ainda sobre a aula de ontem, a gente acabava também por entender que quando a gente possui mais que dois computadores e pretendemos controlar o que os funcionários fazem ou os usuários fazem dentro dos computadores ou dentro dos dispositivos, também podemos trabalhar com o Windows Server, né? Instalamos assim o Windows Server numa máquina ou no computador, né? Projetamos para que ele seja nosso servidor e os clientes poderão, né, depender dos serviços que serão prestados pelo servidor. Então, turma, para poder terminar essa parte que falamos na aula passada, também quero fazer menção que imagine também que, né, que a gente falou na última aula que tens necessidade de bloquear algumas funções como entradas USB, tem necessidade de bloquear alguns aplicativos como bloco de nota, como calculadora, tem necessidade de bloquear aí o painel de controle para não permitir que ele instale e faça alterações de programas e ficheiros. Tu também podes fazer isso dentro do Windows Server. Também podes controlar as horas de trabalho que cada usuário deve obedecer, as políticas de senha, as políticas de login, entre outras funcionalidades que tu podes fazer também dentro do Windows Server. Então, em suma, o Windows Server é muito benéfico, é muito produtivo e é muito eficaz para aqueles que trabalham com vários usuários ou vários computadores e na qual pretendem partilhar serviços. Para a aula de hoje, iremos fazer uma apresentação daquilo que são os serviços que serão apresentados dentro deste curso. Bem, nós teremos aqui, como aparece aqui na nossa tela, teremos aqui um servidor onde poderemos instalar os serviços que estarão dentro do nosso servidor, né, que é o Windows Server, e teremos aqui os clientes 1, 2 e 3, vai depender do nosso computador se vai suportar esses 3 clientes, mas podemos só testar com um, né, para poder verificarmos se o que estamos realmente a administrar aqui está a funcionar ou há uma comunicação com os clientes. Então, os serviços serão instalados aqui no servidor, né, que também é um computador normal, mas deixa de ser computador normal porque queremos instalar um sistema operacional para servidor. Então, passará a ser servidor. E os clientes passarão a ser instalados também um sistema operacional para clientes, que serão usados ou terão funções mesmo só de clientes, que vão poder beneficiar e usufruir desses serviços. Tá? NTP nada mais que Network Time Protocol, é um protocolo muito importante quando pretendemos sincronizar ou manter a hora atualizada no computador. Muitas das vezes nós, quando estamos a trabalhar, precisamos ter um controle muito eficaz naquilo que concerne ao tratamento dos dados. E a forma de tratamento dos dados é que concerne a data e a hora do computador. Nós podemos definir a data e a hora do computador diferentes critérios. Ou seja, podemos definir com que os usuários, quando tiverem que fazer uma requisição ou uma usabilidade de serviços, eles podem fazê-lo, mas quanto ao processo de cadastramento, de atualização da data e a hora, né, refiro-me a este ponto, poderão depender do servidor, e é mais eficaz que os dados dependem do servidor e não do cliente. O cliente pode alterar a data do seu computador ou do seu dispositivo e pode comprometer os dados. Então, o NTP tem muita relevância naquilo que concerne então a sincronização do relógio. E também há outra forma que podemos perceber que o computador traz uma pilha, essa pilha que controla não mantém a hora também atualizada. Quando essa pilha começa a desgastar, então a hora do nosso computador também começa a perder alguns segundos no que concerne a hora atual do nosso
sistema ou do nosso computador. Então, eu sou da opinião que quando tivermos que definirmos a hora, se teremos que acessar por meio da internet, melhor, tá? Mas se não é necessário, porque há serviços que estarão de forma intranet, há serviços que estarão de forma extranet. Então, se você está de forma internet, pode acessar por intermédio mesmo da Google e ele vai pegar a zona, né, do país ou da localidade onde se encontra o servidor. Como estava aqui a tentar vos dizer, né, como podemos ver, estava aqui a demonstrar um software muito básico, muito simplificado naquilo que concerne a data e a hora. Vamos a ver se esse sistema que está aqui foi um sistema apenas de demonstração, onde, por exemplo, se eu gravar um registro agora, vou escrever aqui Ana Paula e aqui vou escrever Souza, vou definir a data do registro, isso aqui define de forma menor, e é 31 de janeiro de 1975, por exemplo. Vou gravar dados de acordo com o sucesso. Quando vou aqui em visualizar, vejo que tem aqui a data de registro e tem aqui a data corrente. Bem, a princípio, posso afirmar que aqui ele inverte, tá? O sistema americano, o americano primeiro vem o mês, hoje aqui vem o dia. Então, que o meu foco aqui tem não é, o meu foco aqui são os minutos, tá? Veja aqui o minuto que ele cadastra aqui e o minuto que ele cadastra aqui, tá? Eu vou ver aqui no meu país, por exemplo, que oração em Angola. Quando eu venho aqui que oração em Angola, posso verificar que são 22 horas e 21, tá? 22 horas e 21. Veja no meu PC são 22 horas e 18. E veja aqui onde eu acabei de cadastrar 22 horas e 20. Quer dizer que a hora certa foi esta hora que está a usar o Time Now. Eu uso o tempo agora, estou a acessar por meio da Google, por meio de uma API. Este do meu computador, bem, também está com um pequeno atraso. Ocorre devido à pilha que ele traz. O computador trazer uma pilha, como posso aqui vos demonstrar, traz uma pilha na intenção de poder manter sempre atualizado a hora do computador. Então, creio que o programador que teve aqui a criar software, né, queria fazer menção, isso foi uma das vídeos lá que eu fiz, em que quando temos que trabalhar na base de dados e temos que hospedar nosso site, temos que saber definir, né, saber distinguir. Esta é a hora que eu queria demonstrar para eles que era do servidor, está vindo o servidor, essa hora, e esta é a hora que eu defini do meu país. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento disso com aquilo que concerne a data e hora, naquilo que vai nos dar a informação exata, né, no que concerne meus dados na base de dados. Então, é muito importante a gente saiba programar isto de forma muito correta. Isso é aquilo já que demonstrei, é uma parte da programação. Então, saber definir bem o que vocês pretenderem realizar no vosso projeto. Porque há sistemas que são integrados de forma intranet, não usam internet. Então, tem que também prestar atenção nesses pormenores. Manter sempre a pilha atualizada, manter ela atualizada, então não temos problemas de data nem hora. E como aqui podemos demonstrar, né, temos aqui os equipamentos que vão acessar a nossa hora. Temos aqui no servidor NTP e está sendo sincronizado pela hora, que você vai definir se vai ser a hora do próprio computador ou a hora que vai pegar da Google ou de algum país específico, tá? Então, continuamos. IIS. IIS não é nada mais que um servidor, tá? Servidor Apache. Um servidor muito importante naquilo que concerne alojamento de páginas, hospedagem de website. IIS, podemos dizer que é tão similar com o Apache também, é um servidor que permite que as páginas rodam na plataforma ou na linguagem PHP. Então, IIS é uma linguagem, é um servidor que permite que as páginas rodem dentro da linguagem C#, tá? Os dois podem ser processados pelo protocolo HTTP e o HTTPS. Bem, como estava a dizer, né? Como podemos ver, esse site não está seguro, porque não oferece segurança, né? Que não está sendo acessado pelo HTTPS. Se eu copiar esse link porventura e pôr no bloco de nota,
podemos ver que não tem HTTPS. Se eu colocar o S e voltar a copiar, mandar executar, não vai encontrar, tá? Porque o S fecha a segurança e é outro tipo de pagamento que deve ser feito na internet para que tu possa usar o protocolo HTTPS de forma segura. Bem, voltamos aqui no nosso website. Vamos a dizer essa data corrente do nosso país, essa data corrente do servidor onde está alocado o nosso website, tá? Eu quis fazer menção aqui. Então, ao trabalhamos com a data, temos que ter muita atenção no que a gente quer recuperar na verdade. Então, vocês que são desenvolvedores sabem melhor do que eu estou a falar, porque converter os dados, trabalhar com os dados é muito fundamental na nossa base de dados. Prontos! Dando continuidade, vamos falar do ADDS. Falava do IIS, então mostramos que temos HTTP, que acessa pela porta 80 e HTTPS acessa pela porta 443. Então, tanto o Apache como o IIS são servidores que permitem que as páginas web trafegam pelos protocolos. Esses protocolos podem ser HTTPS e tem outros protocolos como o SMTP, que é o protocolo para e-mail, tem o protocolo FTP, que é para transferência de ficheiro no nosso website. Então, tanto o ASP.NET e PHP são importantes e precisam de uma linguagem, precisam de um servidor que é para ASP.NET. Vamos precisar de IIS, para PHP vamos precisar de Apache. Então, que vamos projetar aqui no nosso projeto, faço redundância, é o IIS. ADDS, Active Directory Name Service. O serviço de domínio de Active Directory são um conjunto de serviços que o ADDS disponibiliza para que a gente consiga centralizar e administrar todos os objetos ou recursos que estarão acessados ou estarão vinculados ao nosso ADDS. Quando eu falo objeto, refiro-me ao usuário, grupo, computador, impressora, permissões, autorização, por aí fora. Todos eles acabaram por ser objetos que a gente poderá configurar e administrar dentro do ADDS. Então, ele usa um sistema muito hierárquico, que é para o objeto, domínio, árvore e floresta. E aqui, como podemos ver nesta imagem, né, temos aqui a nossa floresta, temos aqui o nosso domínio, temos aqui a nossa árvore e temos aqui os nossos objetos, que é a nossa unidade orgânica. Então, dentro dos nossos objetos podemos ter, por exemplo, os usuários, a impressora, o computador, grupos, todo item que estará vinculado ao nosso domínio, podemos defini-la como uma unidade orgânica. Vamos dar só um exemplo para tentarmos entender. Como falava de floresta, vemos que no sistema hierárquico temos a floresta, né? Temos a árvore, temos o domínio e temos aqui os nossos objetos. Bem, vamos entender. Nós sabemos que o domínio também tem uma hierarquia por seguir. No princípio, né, temos que saber o protocolo. O protocolo é muito importante para que a gente consiga definir se este domínio vai em que protocolo, porque os protocolos são eles responsáveis por permitir trafegar os dados ou mandar enviar pacotes dos nossos dados, das nossas informações. Então, preciso saber qual é o protocolo que estou a utilizar, se é HTTP ou HTTPS. Depois saber o protocolo, posteriormente sim, e ele saber o domínio. Perceber o domínio, caso haja uma necessidade de implementarmos o subdomínio, aí vamos implementar o subdomínio, caso haja uma necessidade. Caso não haja, então permanecemos aqui no nosso domínio. Então, vejam que é um processo hierárquico e dependência de alguns dados. Então, quando falamos de sistema hierárquico, temos a falar também uma dependência de objetos que poderão ocorrer dentro do nosso sistema. Dando continuidade do IIS, o que se passa aqui? Ok, quando IIS, vimos que para mim acessar o IIS dentro do Windows Server, eu vou precisar de escrever localhost, né? Depois definir a porta. Mesmo se definir a porta por padrão, ele já fica pré-definido a porta 80, tá? Então isso demonstra na prática. Quando eu testar, ele tem que aparecer essa imagem. Quando aparecer essa imagem, é sinônimo de que está tudo bem, o IIS está a funcionar corretamente. DNS, Sistema de Nomes de Domínio. Bem, acontece que
esse sistema também podemos definir como um servidor que nos permite fazer a resolução de IP para nomes. É muito benéfico e foi um sistema muito importante, muito bem projetado, porque havia uma dificuldade enorme em armazenamento de código, armazenamento de IPs. Imagina ter que armazenar este IP na tua mente para toda a vida, ou sempre que tiver que acessar um serviço ou ir na internet, tens que armazenar este código, tá? E é muito chato. Não só este código, pode ter outros códigos. Então, o DNS veio para poder fazer essa resolução. Ao invés de tu digitares o IP, por que não digita o nome? Porque acaba por ser mais prático, né? Por exemplo, www.amazon.com é mais sempre prático. O Amazon acaba por ser uma referência da marca em si também, e não só da marca em si, mas também daquilo que você queres utilizar como serviço. Agora imagina que eu tivesse que entrar pelo número da Amazon. Por que eu falo do número aqui? Porque esse número IP são os números que os computadores conseguem comunicar-se entre eles, tá? Ele comunica esses números chamamos de IP, tá? Então o domínio, o DNS tem essa objetividade de poder transformar o nome, este nome aqui, em um IP. IP e nome, assim vice-versa, tá? Uma das vezes o computador lê de forma mais rápida e eficaz pelo IP em relação ao nome. Quando estou no Google, eu escrevo, por exemplo, www.google.com ou www.facebook.com. Ele vai entender que tem que ir buscar aquele IP que corresponde àquela máquina. Ele vai assim acessar a informação que se encontra naquela máquina. DNS, ou melhor, DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP não é nada mais que também um servidor que nos permite fazer a distribuição IP de forma dinâmica. Por que eu falo servidor? Porque todos eles disponibilizam serviços. Então o servidor nem sempre vai ser um sistema servidor ou sistema operativo servidor. Dentro do sistema operativo servidor tem um aplicativo servidor ou funções que estamos aqui a tentar abordar ou tentar elucidar aqui nesta breve apresentação. Então o DNS não é nada mais que um servidor também que vai nos permitir, DHCP não é nada mais que um servidor que vai nos permitir fazer a distribuição de IP de forma dinâmica. O que acontece? É muito chato a gente estar aqui definir o IP em cada máquina, porque o IP temos que definir para que haja comunicação entre os diferentes dispositivos, eles comunicam pelo IP. Então eu tenho que ir em cada máquina configurar o IP. Então, por que não cria uma forma que eu configuro em um único lugar e todos consigam beneficiar da mesma configuração? Então vai precisar do DHCP. Tu vai precisar do servidor DHCP quando tens mais que 3 computadores, que tu não queres dar-se maçada de estar em cada máquina e poder configurar os mesmos dispositivos. O das 3 informações básicas que o DHCP deve conter ou tem é o endereço IP, né, a máscara do subrede e gateway padrão. Isso aí são alguns conceitos básicos que a gente pode ver aí no curso de CCNA ou no curso de arquitetura de computador ou em algum lugar onde fala de computadores. O computador, no final das contas, vai acessar a internet vai precisar de IP vai precisar de configuração e por aí fora. São alguns conceitos que devem se ver lá nessas áreas. Aqui agora temos uma imagem muito lúcida, né? Temos aqui o gerador, né? Ou podemos dizer que o que gera o IP address, a database, a base de dados onde gera os IPs e manda para o servidor do DHCP. O servidor do DHCP vai disponibilizando pela cada máquina, né? Pelo cada computador. Então, de forma dinâmica, de forma estática, você tem que vir em cada máquina, configurar o IP, cada máquina configurar o IP, cada máquina configurar o IP e por ter erro na hora de configurar cada máquina, mas se fosse em cada máquina, são 20 máquinas, então muito chato. Com o servidor de DHCP acaba por ser mais prático. File and Storage Service. O File and Storage Service é um serviço também dos servidores que tem a capacidade de partilharmos recursos, partilharmos os ficheiros e nessa partilha que a gente temos tido, podemos definir o que o usuário pode fazer com esse ficheiro, pode ler, pode alterar, pode também apagar e por aí fora. Então é muito importante quando também estamos trabalhando em equipa, quando estamos trabalhando no setor e que pretendemos partilhar alguns ficheiros, alguns relatórios. Então o File and Storage Service é importante que também tenhamos conhecimento dele e assim também demonstraremos na prática. GPU.
GPO também é muito importante a gente conhecer, porque é por intermédio dela onde poderemos configurar os usuários, também poderemos configurar os nossos dispositivos. Tá? Então falamos de GPO, não é nada mais que falamos de políticas que a gente poderá atribuir ou poderá configurar dentro do nosso servidor. Então GPO são objetos de políticas de grupo, ou são conjuntos virtuais de configurações que possibilitam os administradores controlarem e definirem de forma centralizada como os usuários e computadores se comportam dentro do ambiente do ADDS. Então, estava aqui dizer, é um problema que também define que ele é um sistema hierárquico que vai depender do ADDS. Então, o GPO é preferencial que depende do ADDS, porque o ADDS é que gere ou que administra os objetos dentro de uma rede. Esse objeto dentro de uma rede é aquilo que estou a falar, estamos a falar de impressora, estamos a falar de dispositivo, estamos a falar de computador, de usuário, grupos de política e por aí fora. Então a gente vai reaproveitar desses objetos que estão no ADDS e vai fazer a sua configuração. Uma das configurações que podemos fazer dentro do ADDS é bloquear as portas USB. Uma configuração que podemos fazer dentro do ADDS é bloquear os sites. Uma das configurações que podemos fazer dentro do uma das configurações que podemos fazer dentro do GPO também é bloquear o painel control. Painel control é esse painel aqui, que é um painel que nos permite instalar e desinstalar programas por aí fora. Então, para que o usuário não venha ou consiga ter esse controle de apagar os nossos programas que estão dentro da nossa máquina, então vamos bloquear para que ele não faça isso. Então, podemos também, como a gente bloqueia isso? Podemos também definir o processo de instalação de alguns ficheiros ou aplicativos de forma remota, de forma dinâmica, por intermédio também de GPO. Então, o GPO é um objeto muito importante, onde a gente consegue definir políticas do grupo de cada objeto que estará vinculado dentro do nosso ADDS. Então, desse modo, estou a falar de usuários e também estou a falar de computador ou dispositivos. Então, o que eu posso adiantar do GPO é isso, que vai se dividir em duas partes, a parte do computador e a parte do usuário. Não vou sair aqui longo, porque eu estou já acima da hora. Vamos falar de firewall. Firewall também é muito importante, porque eles que vão nos permitir ter o controle, ter tráfego, bloquear tráfego dentro da nossa rede. Quando estamos numa internet, a intenção é que há maus intencionados que pretendem ou tentar causar uma invasão. Como podemos ter essa linha vermelha, são aqueles que estão a tentar invadir nosso site, estão a tentar fazer uma tentativa de invasão por intermédio de portas, algumas que temos deixado abertas e não temos fechado, e então temos que configurar o firewall de modo que consigamos manter o controle do nosso sistema e também o controle dos nossos dados. Então ele é um termo que se originou na construção civil, que veio com a intenção de mostrar a parede a ser projetada para conter incêndio, poder proteger-nos de incêndio. Então o símbolo foi já abstraído, foi este. Não quer dizer que ele é assim, não, isso foi uma abstração que se usou para espelhar o firewall. Então o firewall é um sistema de segurança que controla os tráfegos de dados, como falei no princípio, de uma rede. Então quando queremos também ter uma rede confiável, temos que configurar o firewall. E lá podemos também fazer a negação, a permissão e bloqueio de algumas portas, para que possamos ter segurança dos nossos dados. Então, existem também dois tipos de firewall. Temos firewall como hardware, temos firewall como software. Todos já são eficazes, são importantes naquilo que concerne a segurança dos nossos dados. Fui longo, não queria ser muito longo, fui ser mais prático do que outra coisa. Essas são algumas fontes das livrarias ou de algumas bibliotecas que eu usei para poder partilhar com vocês este conhecimento. A gente se vê amanhã ou na próxima aula.